Queridos irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Hoje nós vamos falar, irmãos, do homem espiritual, né? É o que todos nós devemos ser, porque está escrito que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, nós temos que ser parecidos com Ele, né? Temos que ser espiritual, né? Hoje, irmãos, nós vamos aqui ver, eu separei aqui um versículo que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, um texto que eu gosto muito, que fala muito comigo e que me acompanha muito, né? Quando eu quero me fortalecer, eu leio estes versículos para que eu tenha mais vontade de ser espiritual, né? Então está escrito em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, irmãos, o versículo de número 14, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Irmãos, nós sabemos que quando a gente se aproxima de Deus, nós nos tornamos homens e mulheres que são seguidos, né? A palavra não é seguido, são homens e mulheres que são se tornam, vamos dizer assim, se tornam pessoas espirituais, né? Por quê? Porque na geração do pecado, na queda de Adão e de Eva, o homem ele já nasceu com o pecado em si. Por quê? Porque a nossa carne ela foi poluída pelo pecado. E a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecados e destituídos somos da glória de Deus. Ou seja, nós não somos até então filhos, mas sim criaturas. Há uma diferença entre filho e criatura. Somos criação de Deus? Somos imagem e semelhança de Deus? Somos. Mas não somos filhos. Por quê? Porque estamos mortos espiritualmente por causa do pecado. Não é? Então, quando nós aceitamos Jesus e nos batizamos, nós estamos dizendo ao mundo que estamos morrendo para Ele e nascendo, sendo uma nova criatura. E como é que é essa nova criatura? Uma nova criatura com entendimento espiritual, ou seja, com religação espiritual com os céus, né? E aí nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, nós começamos a aprender a ser guiados mais pelo Espírito, as coisas do Espírito, do que as coisas da carne. Afinal de contas, a carne está poluída e ela nos leva a pecar contra Deus. É por isso que nós temos que servir a Deus também em nosso corpo. Ou seja, extinguir, ou pelo menos tentar extinguir as concupiscências carnais, né? Para que andemos em glória debaixo do sol, irmãos. E muita gente não quer andar mais em glória debaixo do sol, não. Eles querem andar bem de vida debaixo do sol. E não é isso que a palavra de Deus diz, né? E essa palavra, ela me move, ela me cativa, por quê?
Porque aqui no versículo 15 que eu li, está escrito: o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, a vantagem de nós sermos espirituais é que nós não somos confundidos, né? Nós, quando somos espirituais, nós temos dons, e um dos dons é discernir. Discernir o que a pessoa faz, discernir o caminho, discernir se aquilo é certo ou é errado. Por quê? Porque o Espírito Santo é que está nos guiando, é o Espírito Santo que está nos movendo. Nós passamos a ter visão espiritual, né? E aí vem aquele textozinho famoso, né? Lá no capítulo, neste capítulo, 1 Coríntios 2, mas mais para trás um pouco, no 9, que está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, né? A gente pensa que não, aqui é literal, é só quando dá vinda de Cristo, nós somos arrebatados, transformados em corpo de glória. Não, irmãos. Deus tem dons espirituais para dar ao homem aqui ainda na terra. Sempre teve, basta você buscar, querer e buscar. O segredo é querer e buscar. O problema é que muita gente não quer buscar mais dons espirituais. Irmão, você está repetindo isso de novo? Fui levantado para isso. Para fazer você entender que os dons espirituais são mais importantes do que qualquer outra coisa aqui nessa terra. Porque com ele nós discernimos tudo. E com ele também nós não somos discernidos. É por isso que o povo diz: é fundamentalista, é retrógrado, é isso, é aquilo, é fanático. Né? Essas coisas aí que o mundo aponta para nós, né? Principalmente quando nós nos convertemos. Mas bem, a gente lê o versículo 9, é muito lindo as coisas que viu, mas o versículo 10, irmãos, olha só o que ele diz: mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus revelou como? Espírito. É por isso que a gente tem que estar em espírito, para poder receber essas coisas. Aí tu vai entender porque que quando o homem de Deus que é espiritual olha para alguém, ele é um raio-x, ele discerne a pessoa, as intenções da pessoa, o espírito que está na pessoa, não é? Quando o homem ele é espiritual, ele sabe discernir o texto bíblico, o contexto espiritual do texto bíblico. Quando ele é espiritual, irmãos, ele ouve a Deus mais atentamente, ele cria sensibilidade espiritual. Quando ele é espírito, é os dons espirituais que andam com ele. Ele tem profecia, ele tem poder sobre espíritos imundos, né? Ele tem a ciência da palavra, né? Ele passa a ver aquilo que o olho natural não vê. Ele passa a ouvir aquilo que o ouvido natural não vê. E ele passa, irmãos, a sentir aquilo que o coração natural não vê. Quando a Bíblia fala coração, não é o nosso órgão coração, mas é o nosso interior. O nosso interior é mudado. O nosso interior passa a ser diferente quando somos espirituais. Então, busque os dons espirituais. Nunca vou me cansar de dizer isso, irmãos, porque eu aprendi assim. Certa feita, eu vou contar aqui uma pequena história. Eu nasci, irmão, no Evangelho, no meio de demônios, pessoas manifestando, né? Eu nasci aos 15 anos de idade, eu vi uma pessoa próxima a mim, ela se endemoniava e queria me matar com pau, com pedra, mas ela nunca conseguiu. Por quê? Porque Deus tinha projeto comigo. E aos 29 anos Deus abriu os meus olhos espirituais.
E eu, certa feita, perguntando a um pastor, e eu disse, como eu faço para falar em línguas? Para ver o que aquela senhorinha do coquinho ali viu? Para ter autoridade sobre os espíritos imundos? E ele disse simplesmente uma frase: edifique o seu espírito e mortifique a sua carne. Como? Com jejum, com oração. Retirando dos teus olhos aquilo que não presta. Para de ver porcaria. Para de ver, irmãos, coisas que não edificam. Não é? Busque as coisas de Deus, as celestiais. Não é? E aí eu comecei, irmãos, essa busca incessante, porque o meu coração era desejoso disso. E hoje fazem 14 anos que, graças a Deus, Deus tem me dado habilidades espirituais, né? Para pegar o evangelho, para discernir a palavra, para discernir o homem. Tenho dons sobre mim. E isso é o que é importante, irmãos. Você não sabe a importância. Você ter os dons, nada, o dinheiro não compra os dons que Deus tem para o homem. E esses dons são espirituais. Amém? É por isso que eu exorto você sempre a buscar os dons espirituais. E a Bíblia está recheada de versículos que nos exortam a buscar as coisas espirituais, como este que eu estou acabando de ler para vocês. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Busque as coisas espirituais para que você possa discernir as coisas materiais e as espirituais também, para tu não ser enganado. Eu já disse aqui em outro vídeo, ser enganado por falsas profecias, por palavras aí que estão dizendo que não coincide com o evangelho genuíno, né? Que buscam somente afagar o seu ego, né? A lhe dar prosperidade material. Não, Deus tem coisa melhor e maior, irmão, para nós. São as coisas espirituais. Eu não troco, irmão, as coisas, os dons que Deus me deu por coisas materiais. Entendeu? Porque uma vez que você vê, que você busca, que você recebe, você não quer mais se separar. Porque é algo diferente, é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não sentiu, que a sua alma nunca sentiu, o seu coração, o seu interior nunca sentiu. E aí nós buscamos a Deus e temos mais intimidade com Ele quando somos espirituais. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus, como de praxe. Se inscreva no canal, né? Aperte aí o sininho, né, para ver as notificações quando eu postar novos vídeos, e me ajude em oração. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.